SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma. Denúncias de agressão e escuta de filho movimentam o segundo dia de audiência nesta semana do processo judicial sobre o assassinato do advogado José Lael. Nós não vamos compactuar com qualquer tipo de violência. Veja, se alguém agrediu o acusado por qualquer motivo, deve ser responsabilizado. Condutor da ambulância do SAMU, apontado como responsável por registrar e compartilhar imagens da médica Daniele Barreto morta no presídio, é afastado das atividades por 30 dias. Petrobras e a empresa contratada iniciam reativação da Fafem com a expectativa de centenas de empregos no estado. Vai necessitar de 338 profissionais. O processo seletivo já está em andamento. Governo de Sergipe cobra esclarecimentos da organização social Irmandade Boituva após denúncias no Hospital da Criança. E ainda, projeto que prevê redução de pena de condenados por atos golpistas avança na Câmara dos Deputados, com votação expressiva dos parlamentares federais sergipanos. Quinta-feira, 18 de setembro, o SE2 está começando. Olá, boa noite, 7h08 agora. Mais testemunhas foram ouvidas hoje em mais um dia de audiência de instrução, a segunda dessa semana, no processo judicial sobre o assassinato do advogado José Lael em outubro do ano passado. Os advogados dos réus no processo foram os primeiros a chegar ao auditório do segundo júri no Fórum Gomercindo Bessa para mais um dia de depoimentos dentro da segunda audiência de instrução. Logo depois, foi a vez dos 6 réus que estão presos. Nesta quarta-feira, os depoimentos de 5 testemunhas, entre elas familiares da vítima e pessoas ligadas à médica Daniele Barreto, levaram horas e os trabalhos foram encerrados só tarde da noite. Mas tanto a defesa dos réus quanto a acusação concordam que são depoimentos importantes que colaboram com a investigação feita pela polícia. Foi produzido um conteúdo probatório satisfatório, tanto para a acusação e principalmente para a defesa, no qual a gente ali consegue pincelar já as linhas defensivas. O perfil da Daniele, ele ficou muito bem caracterizado nessas audiências. Então, para a acusação, do ponto de vista da acusação, está sendo muito produtiva essas audiências. Entre as 5 testemunhas previstas para depor nesta quinta-feira, a mãe de Wanderson Bispo Panda, acusado de ser o autor dos disparos que mataram o advogado, foi a primeira a ser ouvida. Um depoimento que trouxe informações importantes para os advogados e a acusação, no que se refere à investigação paralela, que apura também a denúncia de agressão física durante a prisão de Panda. Nessa audiência serviu sim para ela narrar os fatos detalhados, até para que a gente possa produzir provas e também trabalhar nessa acusação de tortura que está sendo apurado. Nós não vamos compactuar com qualquer tipo de violência. Veja, se alguém agrediu o acusado por qualquer motivo, deve ser responsabilizado. Mas isso não afasta a responsabilidade penal do acusado, porque nós temos muitas provas pré-constituídas em relação a este acusado. A expectativa para esse segundo dia de audiência era ouvir o que tinha a dizer o filho do casal, o garoto de 11 anos. Mas como em outros processos que envolvem menores de idade, é montado uma logística diferente com a ajuda de um psicólogo. Não há contato da criança com as partes processuais, nem com os advogados, nem com o promotor, nem com o juiz, com ninguém. Ela fica numa sala exclusivamente acompanhada do psicólogo. Ela não ouve e não vê ninguém, e não ouve nada. As perguntas são direcionadas ao psicólogo, que traduz as perguntas numa linguagem mais adequada e pertinente para a criança, e essas respostas, então, são dadas pela criança. A ideia é que informações sobre a rotina doméstica do casal possam reforçar as provas colhidas. Existem provas sensíveis e são provas de fato assim que dizem respeito a Daniele, não há nada que diga respeito ao Lael que não possa ser exposto publicamente, mas sim em relação à própria Daniele. Então, por isso a magistrada entende nesse momento que o sigilo processual ele deve ser mantido. Entre a primeira audiência de instrução realizada no final de agosto e essa segunda, o Ministério Público arrolou 19 pessoas entre testemunhas e declarantes.
Segundo os promotores, há a possibilidade de dispensar algumas, vai depender do andamento do processo. Dentro dessa fase, ainda serão ouvidas as testemunhas arroladas pelos advogados de defesa de cada réu. Até agora, o processo continua sob segredo de justiça. Alguns advogados já manifestaram a opinião de que continue dessa forma. Já o Ministério Público Estadual defende a possível quebra do sigilo nas próximas fases. Alguns elementos de prova que existem nesse processo não devem ser revelados publicamente, porque violam a privacidade, como questões de natureza íntima, sejam de eventuais acusados, sejam eventualmente da vítima, não devem chegar ao conhecimento público. Outras questões, como de ordem financeira, que é alcançada pelo sigilo fiscal, penso que também não deve ser revelada ao público. Entretanto, excluídas essas provas que dizem respeito à violação da intimidade, da privacidade, o Ministério Público é amplamente favorável à publicização do conteúdo da prova, com ressalva feita às provas que invadem a privacidade. O condutor da ambulância do SAMU, apontado como responsável por registrar e compartilhar imagens da médica Daniele Barreto, morta no presídio feminino de Nossa Senhora do Socorro na semana passada, foi afastado das atividades por 30 dias. O afastamento preventivo foi publicado hoje no Diário Oficial. A medida considerou um relatório interno do SAMU que apontou indícios de condutas graves atribuídas ao servidor. O documento cita que os relatos dão conta de comportamento inadequado e incompatível com os preceitos constitucionais, que contrariam normas éticas da função pública. O afastamento de 30 dias visa resguardar o interesse público como medida cautelar ao andamento do processo administrativo. O vazamento das fotos estava sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, que é vinculada ao Departamento de Crimes contra o Patrimônio, com o apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial. As imagens circularam às redes sociais no mesmo dia em que foi constatada a morte da médica Daniele Barreto. De acordo com a Polícia Civil, o condutor da primeira ambulância do SAMU confirmou em depoimento que compartilhou as imagens com pessoas próximas a ele. Pouco tempo depois, as fotos se espalharam pelas redes sociais. O compartilhamento de imagens de corpos na internet é considerado crime de vilipêndio a cadáver pelo Código Penal Brasileiro, com pena prevista de 1 a 3 anos de detenção e multa. Com a produção parada desde março do ano passado, a Fafem, fábrica de fertilizantes nitrogenados em Laranjeiras, deverá voltar a produzir ainda este ano. A Petrobras assumiu a administração depois que a Unigel desistiu da parceria. E agora já está em andamento a contratação de profissionais terceirizados por meio de uma empresa ganhadora da licitação. Depois que assumiu de volta a administração da Fafem, para iniciar a produção de ureia e amônia, a Petrobras vai precisar de uma terceirizada. Por isso, fez contrato por meio de licitação. A Petrobras assinou no último dia 12, no Rio de Janeiro, o contrato com a empresa vencedora, a Engeman. Ela vai ser responsável pela operacionalização das duas fábricas, em Sergipe e na Bahia. E para isso, só aqui no estado, vai necessitar de 338 profissionais. O processo seletivo já está em andamento. Representantes da Engeman e da Petrobras se reuniram na manhã desta quinta com o governador Fábio Mitidieri e secretários. A Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo está intermediando a contratação por meio do NAT, o Núcleo de Apoio ao Trabalho. Os interessados podem ir diretamente no site gosergipe.se.gov.br. Nós temos a estratégia física também. Nós vamos fazer mutirões em todo o entorno da fábrica de fertilizantes, no município de Laranjeiras, Maruim, Riachuelo, porque a grande prioridade da empresa e do governo é contratar a mão de obra local. O processo de contratação vai até o dia 15 de outubro, para que ainda neste ano a fábrica seja reativada. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras, 45 servidores da estatal vão trabalhar na unidade em Sergipe. O Sindipetro solicitou que sejam os que já atuaram na fábrica e tiveram que ser transferidos para outros estados. Além disso, reivindica mais 10 postos de trabalho. O Sindipetro entende que, do modo que a Petrobras fez e disponibilizou, é muito precário para a segurança da fábrica. Por quê? Porque ela não disponibilizou fiscais noturnos. Então a gente tem que cobrar da Petrobras
temos tido conversa, estamos esperando um agendamento com a diretoria da Petrobras para tratar sobre esse ponto, porque a gente vê que é muito importante que à noite tenha um fiscal também da Petrobras para poder estar fiscalizando a operação da fábrica e a gente ter a segurança operacional da fábrica. Além dos empregos diretos, tem ainda os indiretos e também a contratação temporária para a reativação da fábrica. Nós temos a perspectiva da geração de 800 postos de trabalho, diretos e indiretos. Inicialmente a Engeman está contratando 338 trabalhadores, mas nós sabemos que existe toda uma cadeia produtiva que está sendo reativada no estado de Sergipe, de transporte de fertilizantes, de mistura de fertilizantes, enfim, serão mais de 800 trabalhadores beneficiados nesse primeiro momento. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, a cobrança do governo do estado aos representantes da Iguá em relação à melhoria dos serviços prestados pela empresa em Sergipe. E ainda, Sindicato dos Médicos denuncia irregularidades na organização social que administra o Hospital da Criança aqui em Aracaju. 7h17 agora, nossa pausa é rápida, o SE2 volta em instantes. Estamos de volta. O governador Fábio Mitidieri se reuniu nesta quinta-feira com representantes da Iguá e cobrou melhorias na prestação do serviço da concessionária aqui em Sergipe. O governador Fábio Mitidieri recebeu o novo CEO da Iguá, René Silva, e o diretor-geral Fernando Vieira. Segundo Fábio Mitidieri, a reunião institucional foi para exigir melhorias no atendimento aos sergipanos, iniciado no mês de maio, quando a concessionária assumiu as operações de distribuição de água e tratamento de esgoto em 74 municípios. Nós relatamos o que a gente tem acompanhado de cobranças da população ao serviço que a Iguá vem prestando aqui na capital e no estado como um todo, para que eles possam, já que a empresa veio com a capacidade de investimento necessária, veio com a disposição de fazer os investimentos e veio para ficar, que ela possa fazer essa correção de rota e poder atender efetivamente serviços essenciais que no dia a dia vem causando transtornos, vem causando tipo de cobrança da população, e a gente monitora isso, acompanha também. Ainda de acordo com o governador, foram pedidas explicações sobre a falta d'água persistente em algumas áreas, mesmo após a conclusão do reparo na adutora do São Francisco desde a segunda-feira. O que nos foi passado é que após a conclusão dos serviços que foram feitos pela DESO e com apoio de todos lá na adutora do São Francisco, quando você religa essa água, ela não volta 100% de imediato. Essa água, por conta da pressão, da distância, ela vai voltando gradativamente. O governador disse também que o abastecimento foi normalizado na maior parte da capital e que cobrou atenção especial para as localidades onde o problema permanece. São situações pontuais que a empresa, e a gente fez essa cobrança ela aqui, que ela vai ter que dar uma atenção agora muito especial a casos onde ainda não tem, porque os bairros como um todo já têm água, mas há locais em determinados bairros onde a água não chegou de forma muito ainda fraca na pressão, e isso tem causado transtornos. Então agora é um trabalho quase que individualizado, vamos dizer assim, de localidades, porque a cidade como um todo ela já retomou. O diretor-geral da Iguá falou sobre ações para aumentar a segurança hídrica na capital. Acho que tem uma grande mensagem aqui desse problema, né, que, como o governador falou, não foi um fato simples, foi um grande rompimento. Isso acontece a cada 10 anos, como foi o caso aqui de Sergipe, né? É que podemos também considerar uma questão de segurança hídrica para melhorar nesses 11 bairros que tiveram retorno gradativo mais lento, ações estruturantes, né, no nosso plano diretor de abastecimento, para que a gente faça investimentos necessários e melhore. Já o novo CEO da Iguá, René Silva, fez um balanço da atuação durante a crise provocada pelo rompimento da adutora. A gente, desde o início desse rompimento da adutora, a gente estava junto com o time, com o governo, com a DESO, apoiando dentro dos processos todos que a gente realmente podia apoiar. Fornecemos carro-pipas em termos para abastecimento emergencial para a população. E à medida que você retoma esse sistema, é aquilo que o governador comentou. Ele está esvaziado, ele vai retomando aos poucos, alguns bairros vão receber água um pouco antes e de alguns bairros recebem depois, dado até todo o processo realmente de enchimento desses cenários. Acho que agora todos os bairros eles estão com água, a gente está olhando pontualmente o que acontece em alguns casos para entender se tem algum problema na caixa d'água, se a bomba está travada, a gente vai ter que ir ao local para conseguir colocar isso de uma forma efetiva e toda a população ser abastecida com água.
A Secretaria de Estado da Saúde notificou a organização social que administra o Hospital da Criança aqui na capital após denúncias do Sindicato dos Médicos de Sergipe. As denúncias começaram a chegar no início deste mês, através dos médicos contratados pela Irmandade Boituva, que é atualmente responsável pela gestão do Hospital da Criança em Aracaju. Segundo o sindicato, foi apresentado aos médicos esse contrato. Nele, o nome do Centro Cardio Serviços Hospitalares e não da Irmandade Boituva, o que causou estranheza. Nesse áudio, um médico desabafa. E aí, quando a gente viu o contrato, a gente achou estranho porque a gente ia se tornar sócio da empresa. Existia uma empresa, Centro Cardio, Serviços Médicos, e a gente ia ser sócio participante. A gente ia se tornar sócio participante dessa empresa, Era uma sociedade em conta de participação, E aí, assim, a gente não entendia, não conhecia esse modelo de contrato, E nós levamos eu levei para um advogado, outros colegas levaram para outros advogados, e todos falavam, isso é ilegal, O Sindicato dos Médicos começou a investigação e disse que encontrou 2 CNPJs relacionados ao Centro Cardio Serviços Hospitalares. Em um deles, funciona um outlet de frutos do mar, no bairro da Liberdade, na cidade de São Paulo. Eis que quando eu chego lá e pergunto para os comerciantes e trabalhadores da região, há mais de 2 anos funciona lá como outlet Frutos do Mar. Então, a nossa preocupação enquanto sindicato é que a gente procura no Conselho Regional de Medicina, esse CRM está inclusive vencido lá no Conselho de São Paulo, e a gente pergunta que tipo de contrato é esse que a Irmandade Boituva faz com essa empresa. Ainda de acordo com o presidente do sindicato, cerca de 60 médicos alegaram receber ameaças para assinar o contrato como sócio participante. Esse Carlos Alexandre Mendes, dessa empresa, se identificou como diretor da Irmandade Boituva e ameaçou os médicos, a palavra é essa, utilizada pelos próprios médicos, ameaçou os médicos de que se eles não aceitassem esse tipo de contrato, ele traria pessoas de fora. Então, a gente veio com muita gravidade, porque a gente está tratando de vidas, de crianças, de serviço público, e a gente não pode contratar pessoas dessa forma. As pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras têm que ter licença maternidade, tem que ter férias, 13º, tem que trabalhar bem. De acordo com o advogado do Sindicato dos Médicos, faltou transparência sobre esse contrato. É uma burla aos direitos trabalhistas, no nosso entender. E nós pedimos, nós queremos que essa situação seja revertida. Existem várias formas de contratação. Hoje, o sindicato defende o concurso público, a contratação via CLT, mas existem outras formas legalmente previstas. E não você tentar induzir um trabalhador a ser sócio cotista de determinada pessoa jurídica. O governo do estado iniciou o contrato com a Irmandade Boituva em julho desse ano para a gestão do Hospital da Criança. Diante das denúncias, a diretora de gestão da Secretaria de Estado da Saúde disse que a Irmandade já foi notificada. Nós notificamos a Irmandade Boituva para, na competência, eles apresentarem no prazo de 5 dias, ponto a ponto do que foi denunciado, e a gente quer resposta, continuamos fiscalizando com base em documentação e a gente está só aguardando. A nossa equipe conversou com os representantes da Irmandade Boituva e, de acordo com o advogado, o Centro Cardio Serviços Hospitalares já foi notificado para regularizar os endereços. Embora tenha se colocado lá um outlet de peixe, se o pessoal reparar, é um prédio. Em São Paulo existe muito aquelas salas alugadas, onde o pessoal faz os CNPJs comerciais, salas comerciais. Então tem outras salas lá e não só esse outlet. Mas a documentação já chegou para a Boituva, a regularidade de endereço também já está comprovada, a gente está trazendo toda a documentação. Assim que houve a denúncia, imediatamente nós somos também notificados pelo Estado para que a gente se manifestasse e buscasse trazer transparência, o que é feito sempre pela Boituva. Ele reforçou que o contrato feito em julho com o governo do Estado já estava com a documentação correta e que tudo será apresentado ao Sindicato dos Médicos. Toda essa parte do documental já estava com a Boituva. A gente já tinha toda essa comprovação na mão. Porém, a gente não foi procurado. Saiu-se com um vídeo e repito, estava a metros da Boituva. Era só ter ido lá.
Só ser chamado a gente para conversar. Se não tivesse, aí sim, vem cá, vamos. E agora hoje vai se fazer. Hoje vai se sentar com o jurídico do sindicato e vamos tratar todos os assuntos necessários cabíveis à Boituva. Né? Então, isso poderia ter sido feito antes também. A superintendente da Irmandade Boituva reconheceu que o Centro Cardio Serviços Hospitalares passou por uma seleção para prestar o serviço de saúde. Foi colocado um edital no nosso site, empresas enviaram as suas propostas e como nós seguimos os ritos da administração pública, vence o menor preço e a melhor qualidade. A Centrocardio já trabalha em outros locais que nós trabalhamos, é uma empresa que nunca deu problema em relação ao pagamento, nunca deu problema na qualidade do serviço, como ela foi a primeira colocada no que diz respeito ao orçamento e financeiro, então nós fizemos a contratação, passamos para o jurídico, fizemos a contratação dessa empresa. Já sobre as ameaças para a assinatura dos contratos pelos médicos como sócio participante, ela negou e garantiu que os profissionais terão liberdade de escolha. Os médicos, eles foram contratados em julho, foi sim passado a eles a modalidade de contratação, tanto que tem mensagens, o WhatsApp e tudo mais, tanto que receberam através dessa empresa. Então todos sabiam, todos deram plantão, a escala foi bem. E na hora de efetivação do contrato que houve esse problema. Porém, nós fomos procurados pela advogada do sindicato, que conversou diretamente comigo, solicitou que fosse feito outras modalidades e como a gente já tem outros médicos contratados na modalidade PJ, a exemplo de algumas categorias, eu não vi problema e sim, disse que poderia ser feito, quem não quiser trabalhar na modalidade da Centrocardio, pode trabalhar com a própria empresa com PJ. Próximo bloco, projeto que reduz pena de condenados por atos golpistas avança na Câmara dos Deputados com votação expressiva dos parlamentares federais aqui de Sergipe. São 7h29, a gente volta já já. O Quinto Lira de Aracaju, 2025, apontou queda no índice de infestação do Aedes aegypti. O levantamento feito este mês pela Secretaria Municipal da Saúde mostrou que o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya caiu mais de 30%, passando de 2,1% em julho para 1,4% no último Lira. Além disso, dos 48 bairros da capital, 22 foram classificados como de baixo risco. Outros 25 apresentaram médio risco e apenas o bairro 17 de Março recebeu a classificação de alto risco. Mesmo com a redução do índice na capital, a Secretaria destacou que ainda há pontos de preocupação, como os focos encontrados em lavanderias, calhas e lajes. E é essencial que a população siga as orientações para evitar acúmulo de água parada, principalmente nesses locais. Esse é o meio principal de proliferação do Aedes aegypti. Lá no nosso site, o G1 Sergipe, tem os detalhes desse levantamento. 2 homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil após denúncias de que estavam realizando saques fraudulentos na Caixa Econômica Federal usando cartões de terceiros em Itabaianinha, no sul do estado. Eles foram abordados na saída de uma agência bancária lá do município. Com eles foram apreendidos mais de R$100 mil, 179 cartões bancários e sociais, entre eles do Bolsa Família e Auxílio Brasil, um veículo utilizado pelos suspeitos, além de extratos que devem reforçar as investigações. Os 2 homens passaram hoje por audiência de custódia e vão responder por fraude bancária, apropriação indébita, retenção de cartões de idosos e usura. Ainda nas notícias policiais, mais um ponto de tráfico de drogas foi desarticulado hoje aqui na capital e um suspeito foi preso. A operação para combater o tráfico de drogas aconteceu pela manhã na região do bairro América, depois que uma investigação do Departamento de Narcóticos, iniciada há cerca de 2 meses, identificou um ponto de consumo de drogas nas imediações da rodoviária. Após a identificação dos indivíduos, dos indivíduos suspeitos e dos endereços nos quais serviam de ponto de droga e de armazenamento, foram representadas por medidas cautelares de busca e apreensão e deflagrada uma operação no dia de hoje. Além de uma grande quantidade de drogas, os policiais apreenderam dinheiro, material eletrônico e outros objetos que, segundo a polícia, são característicos de troca entre usuários e traficantes.
Um homem que mantinha esse material em casa foi preso em flagrante. Esse indivíduo no qual estava armazenando esse material foi conduzido aqui para o departamento, onde foi lavrado um auto de prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. E, posteriormente, todo o material arrecadado dará ensejo, dará materialidade para que a gente possa identificar outras pessoas envolvidas, outros fornecedores, como essa droga chegava ali na região e dar continuidade a essa investigação. No bairro Santa Maria, na zona sul da capital, o batalhão de polícia de rádio patrulha apreendeu mais de 50 quilos de maconha após uma denúncia recebida na noite dessa quarta-feira sobre um possível ponto de venda de drogas. Os militares foram ao endereço indicado e avistaram um homem que, ao perceber a presença dos policiais, fugiu. Na parte externa do imóvel, foram apreendidos mais de 50 tabletes de maconha, além de uma balança, um facão, um rolo de papel filme e acessórios utilizados para o tráfico. Todo esse material foi encaminhado para a Central de Flagrantes. E depois da PEC da blindagem, a Câmara dos Deputados aprovou a urgência para votar um projeto que prevê a anistia a quem participou de atos golpistas desde 2022, após o resultado das eleições. O objetivo é reduzir a pena dos condenados. De novo, a votação favorável foi expressiva. E dos 8 deputados federais sergipanos, apenas a urgência foi aprovado por um placar elástico em uma sessão tumultuada. Foram 311 votos a favor do projeto e 163 contra, além de 7 abstenções. Dos 8 deputados federais sergipanos, apenas João Daniel, do PT, votou contra a urgência. Os outros 7 votaram a favor da proposta. Delegada Catarina, do PSD, Fábio Reis, do PSD, Gustinho Ribeiro, do Republicanos, Ícaro de Valmir, do PL, Rodrigo Valadares, do União Brasil, Tiago de Joaldo, do PP e Iandra Moura, do União Brasil. O projeto, apresentado em 2023 pelo deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, prevê anistia para os condenados pelos atos antidemocráticos que culminaram com os ataques de 8 de janeiro de 2023. O texto que vai valer, no entanto, ainda não está definido. O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, disse que ainda haverá discussões e que pautou a votação para tentar pacificar o país. Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. A escolha do relator da proposta começou a ser costurada ontem mesmo. O plenário da Câmara foi marcado por um debate intenso entre os deputados contrários e a favor da anistia. Hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou o nome do deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, como relator da proposta. O nome dele ganhou força pela proximidade com o STF, o governo e o Centrão. Paulinho da Força reforçou que o objetivo é pacificar o país. A partir de agora eu vou conversar com todos, tem uma relação aqui histórica, tenho 19 anos de casa, conheço todo mundo aqui, trabalhei com todos, tanto com a esquerda quanto com a direita. Vou conversar tanto a esquerda quanto com a direita e com o centro especialmente para a gente construir então um projeto a partir de agora e tentar votar o mais rapidamente possível para a gente poder, a partir daí, ter um país mais pacificado. Acabou o SE2, outras notícias do estado no Bom Dia Sergipe. Muito obrigado pela companhia, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã. SE2. Oferecimento. Construtora Estanza. A gente transforma.